O autor do livro O Sol na Cabeça é o Giovanni Martins, um escritor da literatura brasileira que nasceu em Bangu, da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no dia 18 de julho de 1991. Ele não conseguiu terminar os estudos, ele parou de estudar, então ele só estudou até a oitava série e a partir daí ele já começou a trabalhar, trabalhando como homem-placa, atendente de lanchonete, garçom em buffet e trabalhou até em barraca de praia. Ele vivia em uma fase de transição, passando pelas favelas da Rocinha e Barreira do Vasco, até que em 2004, aos 13 anos de idade, ele se mudou com sua mãe e seus irmãos para o Vidigal, que é uma favela da zona sul do Rio de Janeiro. E diante dessas diversas experiências nas favelas, ele passou a ter uma nova visão de mundo, porque ele percebeu que as coisas que aconteciam lá eram diferentes, a maneira como eles faziam era tudo diferente. E tem até uma frase que, em entrevista para a revista Época, ele disse que as cores, os sons, os dribles de corpo, as diferentes linguagens e até o sol, que queimam de um jeito diferente, me transformam no autor. Como obras semelhantes a esse livro, a gente tem o livro Um País Chamado Favela, de Renato Meirelles e Celso Ataíde, que é um livro que mostra como é difícil entender o Brasil sem entender as favelas, porque o livro une o rigor científico das pesquisas de união com o conhecimento prático dos moradores da favela. Então, o universo da favela real parece ainda invisível à grande mídia, aos intelectuais e à boa parte dos planejadores de negócios, que ignoram e desprezam seu poder transformado. Temos também o livro A Voz do Alemão, de René Silva e Sabrina Abreu, que relata o cotidiano dos moradores do complexo de favelas do Morro do Alemão, além de ser um espaço para que tantas vozes antes abafadas fossem ouvidas e atendidas. Tem um filme que está disponível na Netflix que narra a história dos jovens sonhadores que tentam encontrar a própria voz e driblar as dificuldades, a violência e o crime da periferia de São Paulo. Tem um filme, tem também um filme muito conhecido que é Cidade de Deus, que mostra como a vida lá na Cidade de Deus é difícil e perigosa, entre o crime organizado e a violência policial. Ele é narrado por um personagem chamado Buscapé, que conta as histórias trágicas de vários habitantes da comunidade, seguido também de esforços do protagonista para realizar um sonho, ser fotógrafo. Tem uma série que é da Globo, disponível no Globoplay, que se chama Impuros, que se passa no Rio de Janeiro durante a década de 90 e ela acompanha o cotidiano de um jovem da favela carioca, em que seu principal objetivo ao fazer 18 anos é ganhar o seu dinheiro de forma honesta, mas acaba tendo várias desavenças, divergências que impede isso, como a morte do irmão traficante dele. Tem também uma série que ficou muito famosa quando foi lançada, que é Cidade dos Homens, que é uma série que retrata a realidade de dois amigos, o Acerola e o Laranjinha, e mostra como que eles enfrentam o poder do tráfico de drogas e a falta de dinheiro em uma comunidade carente. E tem também um documentário que se chama Dançando com o Diabo, e ele expõe a complexibilidade e as contradições do universo da violência, do tráfico, da polícia e da ação religiosa. O livro Só na Cabeça é uma obra de Giovanni Martins. Ele é um livro de 13 contos que trazem como protagonismo os jovens marginalizados que moram em comunidade. É importante falar nesse livro que a intenção do autor não é dar uma lição de moral nas classes de elite. A intenção do autor é realmente contar como é a vida desses jovens marginalizados. Ele faz uso na linguagem, ele usa o recurso da linguagem para fazer uso de gírias. Nesse livro, ele conta sobre morte, ele conta sobre preconceito, ele conta sobre os soldados do tráfico, que é como eles se referem à milícia. Ele conta
sobre a falta de oportunidade que muitos moradores têm. Nesse livro, ele mostra também que as drogas, o fumo, é o principal, é para onde as pessoas correm normalmente, é a principal fuga das pessoas para desestressar, para tentar fugir daquela realidade. Esse livro, a gente pode, ao desenrolar do livro, a gente pode levar ele como bastidor das notícias, que normalmente não são mostradas. Porque normalmente os noticiários, eles dão uma marginalizada na periferia, eles mostram os tiroteios, tudo que teve lá, mas isso é um olhar de quem tá fora. O Giovanni Martins, ele foi morador das favelas do Rio, ele tem uma visão ampla de tudo que acontecia lá dentro e nesses contos cada personagem ele conta o ponto de vista de cada um, que então tipo é uma visão no livro que é passada de uma pessoa que está lá dentro, que normalmente a gente não tem esse conhecimento. O livro eu acho que pode ser tratado como um bastidor dos noticiários que são demonstrados. Nesse livro é importante falar como o autor faz um rodeio no universo que informa, no universo informal e da norma culta. Ao mesmo tempo que você está acompanhando o livro, que você está numa linguagem mais tranquila, uma linguagem mais coloquial, você precisa ter mais atenção para entender a metáfora, a gíria que ele está fazendo. Esse livro é uma obra simples, mas que não deixa de ser complexa. Então, o livro Sol na Cabeça, ele narra 3 histórias sobre a infância e a adolescência de jovens que têm dificuldade pelo fato desses jovens estar morando ou morarem no lugar menos favorecido da cidade, que é no Rio de Janeiro. E não vou poder contar todas as 3 histórias, mas eu vou relatar pelo menos algumas mais principais na minha opinião. A primeira história é o Rolezinho, que nada mais nada menos que é uma turma de adolescentes querendo ir à praia na Zona Sul. Porém, eles são marcados pela polícia, pela PM, na verdade, Fluminense, que empacava eles de chegarem à praia, barrava eles, até enquadrava para que eles não chegassem à praia da Zona Sul. E também é possível notar que nesse conto vale observar também que os problemas envolvidos nas classes sociais é muito sério. É muito importante o que o Giovanni fez relatar isso. A segunda história se chama A História do Periquito e do Macaco, que por meio do povo da classe média, da maioria do povo da classe média, e do José Beltrano, que é um delegado federal e ex-secretário da Segurança do Rio de Janeiro, foi instalada lá na Rocinha a UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, que mostra pra gente que a polícia tinha o controle da população, ou seja, o segundo P o segundo P da UPP, que é o pacificadora, não tinha nada a ver. Era um paradoxo que não tinha nada a ver com o que é realmente a função de trazer paz. E ao contrário, causava mais atrito entre as pessoas. As primeiras impressões sobre o livro foi de estranhamento em relação à narrativa em primeira pessoa, marcada pelas inflexões da linguagem oral dos morros, com suas regras fascinantes de concordância que deixam de ser perfeita, das gírias sem aspas ou até mesmo sem estar em itálico. O livro Só na Cabeça é considerado um fenômeno no mundo, pois revela um autor capaz de olhar o mundo com liberdade, sem raiva ou ressentimento, mesmo tratando de personagens vítimas de segregação racial e exclusão social. Marcado por narrativa realista e oralidade vivaz, a obra traz abordagem sensível
e original sobre as favelas e asfalto. Antes mesmo de ser publicado em 2018, foi vendido a 10 países, como Inglaterra, Itália, França, Portugal, Espanha, Holanda e China. E isso não é tudo. O produtor do elogiado Me Chame Pelo Seu Nome, Rodrigo Teixeira, comprou os direitos de adaptação da obra para o cinema. O cineasta, que eu não sei o nome que eu vou colocar o áudio, foi escolhido para tocar o projeto. Muitos famosos leram o livro e esses foram os seus comentários. Do Chico Buarque foi que ele ficou chapado. Nelson Motta comentou: o sol vai muito além da literatura de favela, seja lá o que é isso for, é simplesmente ótima literatura moderna e ponto. Pequeno grande livro, emoção do início ao fim, bagulho doido. No livro O Sol na Cabeça, é narrado a história de um menino e seus amigos na favela do Rio de Janeiro. Durante toda a história, é fortemente criticado a discriminação racial e preconceito que o menino sofre, onde as pessoas tinham medo de serem assaltadas ou agredidas por simplesmente ser moreno e morar na favela. Também se diz muito do grande tráfico de drogas na cidade, onde os personagens sempre estão envolvidos, comprando grandes quantidades. Alguns capítulos do livro são escritos com uma linguagem rasgada, cheia de gírias, trazendo uma grande imersão na história. Porém, é escrito de tal forma que, independente do receptor, seja sua classe social ou convivência, ele entenderá o que o autor quer dizer e irá receber a mensagem. Desde o lançamento do livro, houve várias discussões sobre o tema, onde pessoas que moram nessa região têm dificuldades para conseguir ascensão social ou algum emprego, pois, como dito no livro, o jovem era o estudante voltando da escola e era tratado como um bandido, onde as pessoas seguravam suas bolsas mais fortes ou então ficavam com medo de serem agredidos pelo menino. Existem dois pontos principais, sendo eles o foco no estudo e o indivíduo se direcionar para o crime. O crime, na maioria das vezes, é o escolhido, pois é algo mais fácil e mais lucrativo, porém arrisca vidas de pessoas inocentes e dos próprios bandidos. Sendo assim, podem atrapalhar muitas famílias que não têm nada a ver com o assunto. Porém, na região, a dificuldade de se encontrar oportunidades de estudo é muito maior do que uma sociedade mais rica, ou seja, não tem tanto acesso assim para o estudo. Então, na maioria das vezes, o estudo é deixado de lado e se dedicam para o crime, onde conseguem dinheiro, joias e muito mais coisas que conseguem sua ascensão social. Porém, não há um ponto final nessa história. Não há uma resposta para isso, pois visto de pessoas de longe que não vivem na sociedade dita, é algo fácil de se falar que estudar seria algo mais simples. Porém, as pessoas que convivem nisso sabem o porquê existem essas dificuldades e ingressam no crime. Porém, há sempre pontos que não deixam de ser vistos, como o esforço. E esses pontos não devem ser ignorados. Então, esse livro trouxe à tona a frase "o homem nasce bom, a sociedade o corrompe", o que é bem descrito no texto e trouxe muitas discussões, onde não há um resultado final, porém há muitas conversas produtivas de tal assunto que podem direcionar pessoas a novos caminhos e novas percepções de mundo. A importância do livro é nos mostrar a realidade de vida dos jovens nas favelas do Rio de Janeiro, suas angústias e dificuldades próprias da idade que são essas violências de crescer no lado menos favorecido da cidade, a discriminação e o racismo.